Fala, minha meus gente, estão amores. chegando. Boa tarde. Linda segunda-feira para vocês aí de casa. Tudo bem? Como estão? Espero que você esteja muito bem feliz. Espero que você tenha alguém perto para dizer se caso você não esteja. Verdade, Mas manda fala. pra gente aí, conversa com a gente que vai ser bom. Mais uma boa tarde de segunda-feira para você. E o legal é que o programa é ao vivo justamente para ter a sua interação, sua participação, contando pra gente como é que tá sendo aí o seu dia. Tá gostando do programa? Manda pra gente seu comentário também. Mas afinal, do que vamos conversar hoje, hein? Como foi seu final de semana? Foi bom, graças Foi? a Deus. Graças a Deus. Também. Como diz o mineiro. Foi bem bom. Foi bem bom? Bem bom. Bem Final dos 10 dias de oração, 10 horas de jejum. Foi legal. Muita Teve gente aí que tá participando dia. disso também. Batismos, encontros, muito bom. Meus amores, se também estiver tristinho, a segunda-feira é meio borocochô, tá acontecendo algum problema por aí, quer contar pros amigos, também fica à vontade, pode mandar mensagem aqui pra gente. Afinal de contas, nós estamos entre família, não é? E hoje nós vamos falar sobre família, assim, escancarado. Pensa, os pais ficam idosos, aí os filhos vão cuidar destes pais. Só que estes filhos já têm filhos. E ainda tem que trabalhar, a vida produtiva está ali, funcionando. Então, são pais cuidando dos filhos e cuidando dos próprios pais Puxa idosos. vida. Entendeu? É o que a gente chama de Famosa geração sanduíche. E se for uma pessoa sanduíche. sozinha, então, e tá cuidando do pai, do filho, de si. Uau! E do Precisando cachorro. muito do Espírito Santo para ajudar. Com certeza. É desafiador, meu amor. E É muita desafiador. gente, tenho certeza que eu tô falando com alguém assim. É verdade, hein? Se você vive nessa situação, talvez pensando, e agora, o que eu faço? Tem para onde correr? Não tem? Como eu faço? Não faço, né, para cuidar aí da minha saúde emocional no momento desse? Então, para nos ajudar com esse tema, ajudar a trazer um pouco mais de equilíbrio aí na nossa vida, o Dr. Lincoln está com a gente por aqui novamente, né? Tá aí o Dr. Lincoln, que já é de casa também. Ele que é doutor em Ciências Sociais Aplicadas, mentor de carreiras e muito mais, vai conversar com a gente hoje sobre esse assunto que eu tenho certeza de que vai gerar dúvidas e você vai poder mandar pra gente sua interação também, tá bom? Não perca tempo. E nós vamos conversar com alguém que vive justamente essa realidade. É a filha que cuida dos pais idosos, que cuida de si, do trabalho, que cuida até do seu cachorrinho. É o famoso mãe de pet. Eu não sei se é mãe de pet, não sei que ser humano tem cachorro como filho, mas enfim. E tem filhos adolescentes, aí sim, mãe de 2 adolescentes, que vai contar como é que ela tem gerido essa história toda. E tem também mais info. Ele que veio aqui semana passada, falou de um calorão, falou da onda, uma tsunami, na verdade, né? Uma onda que não passa. Gente, E isso o vai temporal, continuar hein? mesmo, né? Hã? Eu vejo o Lucas e já começa a me dar raiva. Não sei contar no temporal, não sei se por lá choveu muito também, mas final do dia deu aquele pé d'água e depois, como se nada tivesse acontecido, sol Aí a de air novo. fryer virou uma panela de pressão. Mas lá em Guararema não choveu. Choveu, não? Não. Não. Alecrim dourado, não choveu por lá. Mas olha só, tem alguém aqui que você sabe que quando chega o inverno reclama. Reclama, isso aqui. Então não tens direito de reclamar do calorão, seja ele qual for. É importante a gente ter acolhimento, né? As pessoas Não, que nada de acolhimento. Você não tem direito de reclamar. Amores, Acolhimento então, é tudo. mais informações, Lincoln. Sua interação que vai chegando pra gente pelo nosso WhatsApp, amigo de todas as tardes. Então faz assim, pausa bem rapidinho, nós já continuamos, cada um no seu cantinho e você com a gente no seu Entre Família. Bora lá, minha gente, ao vivo, ao vivaço para todo o Brasil e o mundo nessa segunda-feira, hoje que é dia 24 de fevereiro de 2025. Estamos juntos por aqui Entre Família, às 2 horas e 34 minutos. O que mais? Faltou mais alguma informação? Temperatura nesse momento, não sei. Como Por é que que tá não nessa choveu região? em Guararema? Essa é a pergunta. Por que não? Brasil todo choveu, agora mesmo. Guararema não choveu lá, ali impressionante. Você estava lá e sabe que não choveu. Deve ter sido por isso que ela não choveu. Levei a estiagem para Guararema. Foi. Amores, pergunta do dia. Você entendeu o conceito de família sanduíche? Filhos adultos em idade produtiva, trabalhando. Aí tem seus filhos. Mas aí os pais ficaram idosos e agora tem que cuidar dos pais, dos filhos, da vida. Como é que faz nesse desafio? Essa geração sanduíche é o seu caso? Conta pra gente. Como é que você vai contar? Pelo 983150249, que é o nosso WhatsApp, não é? É isso mesmo, vai mandando aí a sua interação pra gente no nosso WhatsApp e a gente fica pensando até aqui, né? Será que é um problema isso, né? A geração sanduíche, o que isso pode desencadear
É isso mesmo, né? Desencadear. Desencadear, né? São cadeias. Desencadear no emocional de alguém que se vê numa situação como essa. Ou se você lida bem com isso, também conta pra gente o que você tem feito para poder lidar bem com toda essa situação. Porque fácil não é, né? Fácil não é. Cuidar de filhos, cuidar de uma casa, ter um trabalho, os pais. Aí muitos pensam, aí se mandar pro asilo, tá? Mas não quero mandar pro asilo. Ah, asilo não, casa de repouso, né? Que a gente chama. Mas, né? Como manter tudo isso, o equilíbrio e focado no trabalho? Difícil. E eu acho que está faltando também a gente colocar em todas as nossas discussões o que é impossível. Porque senão eu estou achando que aquilo é possível e estou me desclassificando como uma pessoa bem-sucedida nas coisas da vida, porque estou tentando fazer o que definitivamente não vai dar para fazer. Aquele modelo é um modelo de impossibilidades. Ou se muda o modelo, ou eu vou ficar me sentindo mal o tempo todo, tentando fazer o que não dá para fazer. É só essa descrição que a Darleide fez aí, que a gente fala. Tem alguém. E você no meio, sendo no meio e tentando fazer algo. pressionado a dar conta de tudo. E chegando num momento da vida onde tem mais passado que futuro e não se sentindo bem consigo mesmo porque nunca alcançou esse tal sucesso que não existe. Isso se a gente não levar em conta o que esses idosos sendo cuidados pelos filhos que estão vendo seus netos e a dinâmica super mais difícil, pensam de si naquela família, né? Sou um peso, sou um problema, uau, esse é um assunto que vai para longe de a gente imaginar que é um caso aqui, outro acolá. Então, diz pra gente como é a sua história nesse sentido, no 98315-0249, que é o nosso WhatsApp, tá bom? Bora com informações, então. Lucas Nascimento, que diz que ia esquentar, esquentou realmente. Caiu chuvinha para ficar aquele mormaço que a gente chama, né? Ali aquele umidade no ar junto com calor. Aí você liga o ventilador, fica aquela air fryer, Eu tô quase sentindo vocês elevando, não sei se é a palavra, mas pondo o Lucas num lugar de o guru. Ele diz que esquenta, ele diz que esfria, ele apenas sabe ler os números do Instituto de Meteorologia. Mas vamos dar os créditos. Ele deu uma informaçãozinha sobre um certo peso aí e tal. Um certo peso. Não pus muito peso. Peso não é necessariamente, vocês querem dizer credibilidade, né? Não, falando de balança quando ele não mesmo. está falando dele, eu acredito em tudo que ele fala. Se eu falar de peso, esquece. Falou de peso, esquece. Boa tarde para você também de casa, vocês, meus amigos. Boa tarde, Luquinhas. Entramos na quarta onda de calor. Falando. A Darleide falou que não choveu em Guaradema, vocês estavam por lá, né? Lucas, só um segundinho, Lucas. Oi. Puxa aqui a camisa só um pouquinho assim, ó. Peço perdão aí. Não vai mais, né? Ô Lucas, Esconder. eu só queria saber o que tem entre uma onda e outra. Que é quarta onda de calor, mas tipo, não tem nada entre uma onda e outra. Entre Um refrigério. É uma onda de desespero. Teve aquela terceira, eles falaram que ia diminuir realmente a temperatura, ela ia diminuir, ia terminar, mas logo se instalou uma outra onda, ela foi subindo e se instalando para mais parte foi do em um país. minuto mais ou menos, né? Foi só o tempo que estava chovendo, parou, voltou. Vai lá, Luquinhas. Acontece. Muito característico dessas chuvas de verão, pancadas isoladas. Mas, além disso, dessas informações, agora aqui eu vou falar também sobre outros temas. Por exemplo, Brasília vai ter ônibus e metrô de graça a partir do mês que vem. Foi falado sobre isso, mas vai ser divulgado ainda um decreto no Diário Oficial. Agora, Recife, pessoal, por lá vai ter mamografia de graça, itinerante em alguns bairros da cidade. Está acontecendo hoje e também amanhã. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. E vou falar também da aula inaugural do curso de medicina do Centro Universitário Adventista de São Paulo, que aconteceu nesse final de semana. Mas isso e muito mais eu conto depois da vinheta. E esse é para você que é de Brasília. As passagens de ônibus e do metrô serão gratuitas aos domingos e feriados em todo o Distrito Federal a partir de março, 1º de março.
O secretário de Transportes e Mobilidade contou que, mesmo de graça, os passageiros eles vão precisar usar ali um cartão de crédito ou de débito ou o próprio cartão de mobilidade para você passar na catraca. Só que esse valor ele não será debitado. Então essa medida vai valer nos finais de semana, no domingo no caso, e também no feriado. Foi falado em outras datas e quem sabe poder ampliar isso, mas isso mais para frente. Então no dia 1º de março deve valer e essa medida será apresentada, aliás, divulgada no Diário Oficial. Lucas, não, Lucas, eu preciso interferir. Sim. Virou notícia, porque vai ser no final de semana, não vai pagar. Ai, desculpa, Guararema não paga dia nenhum. Pode continuar. Não paga ônibus dia nenhum. Sério? Todos os dias é gratuito. Vou lá. Aham. Sim, é que Aí você para me você traz de a uma notícia. ponta até a outra de Guararema, você leva 6 minutos, né? Tem Agora, essa, né? Você tem vai uma pagar. diferencinha de você ter a opção de andar a pé em Brasília, né? Mas, como diz o Abinal, precisa dar os créditos. Virou notícia que no final de semana não paga. Na minha cidade, não paga dia nenhum. Gente, tem Olha, que virar notícia. compensação combina? Lucas, bem. foca em mim aqui. Estou esperando o dia que você vai dizer que Guararema virou capital federal. Enquanto houver essa diferença, que Guararema não é capital federal. Ok, eu acho que quem anda de ônibus em Brasília anda um pouquinho mais. Gostei. Boa. Mas seguindo aqui, olha, pessoal, essa semana o Recife está oferecendo alguns serviços gratuitos e um deles é a mamografia. Os atendimentos do serviço móvel do Recife acontecem das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde até as 5 da tarde. E isso vai acontecer de forma itinerante pela cidade. O exame ele é recomendado para mulheres na faixa ali dos 50 aos 69 anos e para ser atendida é preciso morar no município e apresentar o RG e um comprovante de endereço. Eu vou passar aqui alguns dos endereços de onde você vai poder realizar esse tipo de exame. Um deles é a Unidade de Serviço da Família Água Viva, que fica na Rua Porto Nacional, número 7. Isso aconteceu no caso hoje, então lembrando que vai até às 5 da tarde. Agora, amanhã, terça-feira, dia 25, na Unidade de Serviço da Família 10, na Rua Monte Alegre, 132. Também lembrando do horário, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde até as 5 da tarde. Então, um serviço importante, né, para a mulher, a gente fala sobre isso, relevante e sendo de forma gratuita. Muito, tremendamente importante. Eu não sei ainda se lá em Guararema já tem esse serviço. Claro que tem, é gratuito. Eu falei pro Abinal, eu só não vou falar para não ficar chato, mas assim, isso aí é comum sim. lá. Um dia ainda ela vai falar que viu Guararema descendo do céu como noivo. Tá, viado? Que impressionante, né? Mas sim, até esse dia chegar, nós vamos esperar o que temos pra gente. O que tem pra gente é a esperança da Nova Jerusalém. Quem mora em Guararema não espera com um pouco mais de conforto. Eu não vou apresentar nem nessa tela, eu vou naquela ali, ó. É porque a saúde em Guararema é muito boa. Vamos focar em Recife. Que Tudo bem, eu falei pro Abinal. Muita vida será salva em Recife. Você que puxou o assunto. Eu falei, Abinal, vou ficar quietinho, mas isso aí de lá também é gratuito. São Francisco também é gratuito, viu? São Francisco do Sul. Tá vendo? Só não vai ser a Nova Jerusalém. Lucas, Lá não. fala que lá em Recife tem um pouquinho de gente a mais. Porque se essa quantidade a mais faz com que Mas eu moro em Guararema, né, gente? Então, 14 habitantes. Dá pra Fazer uma série pro Guararema, podendo conhecer um pouco mais. 14 habitantes. 14 habitantes. Diferente de Recife. Recife tem bastante gente. Mas tá certo. Daqui a pouquinho eu volto então a falar sobre a aula inaugural do curso de medicina do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre esse novo curso. Daqui a pouquinho. Luquinhas. Obrigado, hein? Obrigado aí pelas notícias. E agora, Darleide? O que vem por agora? Não sei. Primeiro eu vou me recuperar. Darleide até Nova chora, Jerusalém. gente. Até chora. O nome da Nova Jerusalém, Guararema, descendo do céu. Eu vi Guararema descendo Vou do pesquisar céu bem, como uma noiva o nome ataviada. é esse, né? Eu vou agora conversar, foca em mim, conversar com a Carolina Reginato, ela é empresária, e vai contar pra gente como é a experiência dela enquanto o assunto proposto para hoje. Lembra? A geração sanduíche, os filhos, cuidando dos pais e dos próprios filhos, e ainda trabalhando. Ah, é daqui mesmo?
Vai ser no telão? Achei que era ali no meu cantinho. Vamos lá. É bom porque aí eu dei uma rodopiada com o meu vestido da tarde. Mostrar o vestido Olha, novo. que bonita. Boa tarde para você, Carolina. Tudo bem? Fala de onde? De São Paulo, boa tarde. Boa tarde. Conta pra gente a sua experiência aí com seus pais. Como é que se dá? Como é que você se viu vivendo essa experiência toda? Bom, eu acho que eu sou a típica geração sanduíche. Eu tenho 2 filhos adolescentes e tenho que me dão muito trabalho e tenho 2 pais de mais de 80 anos, os 2 com problemas de saúde que também demandam aí muita atenção. E além disso, eu sou, né, uma empresária, uma empreendedora e estou na menopausa. Então tem gente com hormônio de mais e gente com hormônio de menos ao meu redor, assim. Então é uma situação que está bem complicada, mas que a gente vai levando, né? Como é o seu jeito de levar? Eu acredito muito que a gente precisa ajudar os outros, mas que se você estiver bem, você vai ajudar melhor as outras pessoas. Então, eu me esforço aí para ajudar filhos, ajudar pais, mas também me coloco muitas vezes em primeiro lugar, porque senão você não tem espaço nenhum, né? Então, eu me ajudo fazendo ginástica, meditando, trabalhando, que eu acho que é um jeito de você escapar dessas demandas só de pais e filhos. Então, é por aí que eu vou tentando equilibrar a minha vida. E Regina, Carolina, né? Carolina. A gente, quando pensa nessa dinâmica do dia a dia, o cuidado dos pais e o cuidado dos filhos é uma prioridade. A gente nem pensa sobre isso, a gente se entrega, porque sempre serão as vidas mais importantes que estão perto da gente. Mas o trabalho, ele tem uma certa pressão, porque ele é contínuo, ele ocupa muitas horas, tem aquelas performances, não dá para dar uma pausa e continuar qualquer outra coisa. Como que você equilibra isso com o trabalho? Porque pela sua dinâmica de trabalho, sua estrutura, são muitas horas, né? Não dá para você fazer o que faz com meia horinha. Não, eu vou classificando o que é de fato de extrema prioridade, tanto, né, na minha vida profissional, quanto nessa questão aí de vida pessoal, de cuidado com pais e com filhos. E assim, o que eu, Carol, tento e ainda consigo fazer é delegar algumas coisas para que os meus pais também se virem, né? Porque eu acho que também é importante eles continuarem pensando, tentando resolver seus problemas, porque conforme a gente vai tirando isso deles, até para a cognição, para a própria independência, você vai comprometendo muito isso. Então, é assim que eu tento equilibrar. Então, o que eles não conseguem, eu faço por eles, e o que eles conseguem, e eu sei que eles vão conseguir, aí eu delego, e vou fazendo isso assim, de girar pratinhos durante o dia. Então, uma hora é um incêndio aqui, outra hora é um incêndio ali, e a gente vai apagando conforme o que dá para ser feito, né? E tem pratinho que cai no chão. Sim, ninguém é Mulher Maravilha, não dá para também dar conta de tudo, né? E tá tudo bem, eu acho que é isso, é você também saber que você está fazendo o seu melhor, enfim, e que às vezes o seu melhor não vai ser 100%. Uhum. E até mesmo você falando, né, que tem apaga incêndio aqui, ali e tal. E o tempo para você, para suas atividades, até mesmo, sei lá, para se desligar um pouco de tudo isso à sua volta, se é que você consegue, né? Porque são tantas coisas, mas consegue tirar um tempinho para se desligar um pouco de tudo. Não, esse é o meu momento. Tem um momento para ajudar meus pais, meus filhos, tal, mas eu preciso tirar um tempo. Tem conseguido? Como é que está sendo? No geral, consigo. E assim, e é tudo uma questão de organização, né? Então, o que eu faço para mim, eu coloco aí nos intervalos. Então, eu deixo minha filha na escola, vou fazer uma ginástica, aí vou trabalhar. Aí, enfim, atender aí alguma demanda do meu pai ou da minha mãe, alguma demanda especial. Mas eu vou tentando dar essas encaixadas ao longo do dia, onde eu consigo fazer uma ginástica, tomar um café com uma amiga. De novo, eu acho que essa coisa de você trabalhar e de você conversar com outras pessoas também é um negócio que
para mim me faz bem, assim, então é por aí, né? Assim, são nos encaixes da vida que você vai cuidando de você. Mas dá certo, é só você, em algum momento, se colocar como prioridade. Agora, se você virar e falar, ai, não, eu vou adiantar aquilo, eu não vou na minha ginástica porque eu vou aproveitar para fazer uma outra coisa para outra pessoa, aí, de fato, você não vai conseguir, né, se olhar. E é importante a gente se olhar, né? Eu acho que, de novo, né, eu sempre brinco que a primeira coisa que te falo no avião é que se acontecer alguma coisa, você põe a máscara primeiro em você e depois na pessoa que está do seu lado. Então, eu acho que primeiro a máscara a gente põe na gente, porque senão você não consegue pôr a máscara na pessoa que está do lado, né? Eu sempre acho essa analogia boa para entender aí como a gente deve se priorizar também. Carolina Reginato, por isso que o Aleixo confundiu com Regina, né? Porque tem Regina. Eu juntei os dois. Reginato, só uma perguntinha rápida. Seus pais estão saudáveis? Porque você disse que conta com eles para algumas tarefas. Eles estão saudáveis, ou seja, você, por isso, espera deles que eles participem ainda da vida ativamente. Eles estão doentes, mas saudáveis. Então, eu tenho uma mãe que teve AVC, tá cadeirante, então exige um cuidado físico, mas tá boa da cabeça. Então, é lógico que alguma coisa ou outra que ela consiga resolver com, né, assim, pensando ainda e de novo, né, de forma autônoma, eu super incentivo. E o meu pai também tá doente, mas também consegue pensar ainda e dar conta de uma ou outra coisa aí do dia a dia. E eles moram com você? Eles moram com você? Não. Eles moram ainda juntos na casa deles, tem uma pequena, né, uma ajuda, assim, para que eles consigam viver sozinhos, os dois ainda. E não moram comigo. Então, eles têm que, de fato, eu tenho que incentivá-los, né, a continuarem sendo autônomos de uma certa forma, até onde eles conseguirem, né? Claro, claro, que bom. Muito obrigada, Carolina Reginato. Deus abençoe a você, sua família, e no cuidado com seus pais e todos os envolvidos, viu? Beijo, obrigada. Amém. Amém. Beijo, tchau. Tchau. Legal, obrigado, viu? Carolina, né? E a Carolina tocou num ponto ali, né? Em meio a tanta correria, tanta coisa para poder ser resolvida. E a gente fica pensando, e até esse fato, né, de não estar os pais morando junto com ela, e a logística, vai lá, vem cá, e é o trabalho, são os filhos. A gente fica pensando, e tempo para as coisas de Deus, né? Tempo para a gente dedicar para o nosso Criador, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa comunhão com Deus, né? Para a gente se fortalecer, para fortalecer os outros à nossa volta. Às vezes a gente fica tão sufocado aqui e ali, e a gente fala, Senhor, preciso tirar tempo para estar na tua presença. E quando a gente consegue, às vezes, um tempinho, a gente fica pensando, tá, mas e agora? Onde é que eu vou? Na Bíblia? O que eu estudo? Vou aqui, vou ali? A gente fica até meio perdido, né? Só que a Novo Tempo, ela sempre pensando em te ajudar no estudo da Palavra de Deus, ela cria vários materiais com temas diferentes, temáticos. Por exemplo, se você quiser aprender mais sobre o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Ele é uma força, ele é Deus, quem é? Tem um material sobre isso. Se você quer aprender mais sobre saúde, o que a Bíblia fala sobre saúde, tem um material sobre isso. Se quer saber o que a Bíblia fala sobre Jesus, tem um material sobre isso, que inclusive está aqui, ó, a revista Na Mira da Verdade, que ela trata de vários temas, só falando sobre Jesus, quem é Jesus. Claro que a Bíblia toda fala quem é Jesus, precisaria, né, para trazer explicações daqui e ali, um livro gigantesco, né, Pastor Aleixo, mais e mais e mais, né? Mas na revista Na Mira da Verdade, para você dar o start, começar a entender um pouco melhor, ela tem 2 capítulos falando sobre quem é Jesus. E você vai compreender através desse material preparado pelo professor Leandro Quadros, revista Na Mira da Verdade, e junto, claro, com a Escola Bíblica, feita com todo carinho, pensando em você que quer se aprofundar mais no conhecimento da Palavra de Deus. Tem vontade de crescer mais espiritualmente, dedicar melhor aquele tempo, saber já por onde eu começo, por aqui, por ali? A revista fala também sobre temas relacionados à morte, aos mortos, né? O que acontece com a pessoa depois que ela morre? É possível comunicar-se com os mortos, né? E fala sobre vários outros temas que eu tenho certeza de que vão te ajudar
a se aprofundar mais no conhecimento, que traz mais esperança e fé para o nosso coração também, tá bom? Entre em contato com a gente agora pelo telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21, tá bom? 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. E o melhor de tudo, você não vai precisar pagar nada para receber esse material na sua casa. Os Anjos da Esperança já pagaram. Como assim, Abinal? Pois é, tá tudo pago, é só você pedir. Entre em contato agora, hein? 0, operadora 12 21 27 31 21. É isso aí, não perca essa oportunidade. Essa revista está bombando, hein? Muita gente falando, comentando, e você precisa dela também. Vai ser uma grande alegria para você. No próximo bloco, nós teremos aqui uma entrevista. A participação do Dr. Lincoln Augusto esteve conosco aqui outras vezes, dessa vez também respondendo suas perguntas, as nossas, e falando dessa dificuldade de soluções para essa dificuldade também. Então não sai daí, a gente já volta no próximo bloco. Momento de atividade física aqui no Entre Família, nos levantamos. Achou que ia ser para falar das palavras? Não, é atividade física agora, né, Leide? Tô brincando. Atividade de juízo. Mas se fosse, dou conta, meu amor. Conta? Aham. Equilíbrio? Sim, total. Equilíbrio. Mais que você Você sabe que a gente já tentou isso. A gente já tentou isso. Verdade. Amores, na verdade, nós estamos aqui para apresentar para vocês algumas palavras-chave. Eles se olham ali, ó, os coleguinhas. Palavras-chave, porque o alecrim dourado sou eu. Pra gente... Equilibrar. Vamos começar, peraí. Ó, hoje o assunto é geração sanduíche. Os pais que ficam idosos, esses filhos adultos, têm seus filhos agora. E aí tem toda uma dinâmica que envolve, como nós ouvimos agora há pouco, a Reginato. Senhora Reginato, né? Sobre Carolina dela, Reginato. Muito bonito esse nome. E aí nós vamos agora jogar aqui no telão para vocês algumas das palavras que identificam a vivência nesta dinâmica de vida que pode sugerir, por exemplo, impaciência. Vem para cá, tá aqui no telão? Porque tô vendo ali na telinha. Como manter Aqui, Não é nem como... Opa, tá tudo certo. Eu Tá quebrei, tudo certo, não se preocupa. acabei de quebrar um jarro, um copo. Depois eu sou mais equilibrado que você. Não, isso, pastor Aleixo. Ó, Qual é a parte traz a mais câmera ali pro pastor Aleixo equilibrada? também, ó. Pastor Aleixo me ajudar nessa parte aqui. Fui eu que disse que sou Mostra equilibrado, aqui, ó. pastor Aleixo. Ô, Abinal, Olha lá, com olha lá. licença. Eu Olha o acho estrago que aqui, ó, estávamos estrago aqui, falando ó. de equilíbrio. Quem dos disse que era mais veículos. equilibrado? Ô, gente, mas olha que sandália copo, linda. Olha, Ó. foi copo de água, foi tudo pro lado. Mas tá tudo certo, viu? Tá na tudo conta. certo porque não foi da sua. A lei, a lei. De verdade. Fica- Seu copo de água que quebrou, pastor Aleixo. Aleixo. Já não estava bonito, ficou sem água. Fica aí no seu quadradinho, vai. Olha Agora, aqui, vamos ler aqui. Darleide, precisamos do quê? ó. Equilíbrio, Ó, paciência, equilíbrio. desgaste mental. Não, vamos trocar pelo quê? Opa. E dá pra trocar? O desgaste, não, o lado positivo, Não sei, eu só... Não sei, enfim, não, o eu Lincoln quis- que vai falar pra gente, né? Exatamente. Pois é, que Ansiedade. a ideia é essa, traz um desequilíbrio na nossa cabeça, na cabeça de quem está lidando com toda essa situação, que surgem esses pontos aqui e você precisa, como a Carol, né, até trouxe ali, equilibrar os pratos. Eu tento daqui e dali, mas alguns pratos, né, Darleide, acabam caindo. foi o Eu que achei ela tão disse. bonitinho o seu esforço de chamar Né? aqui o assunto. Pois é, Então, dizer que meus amores, isso, cai vamos, pratos, vamos quebra. jogar ali para o Robson Aleixo, ele vai conversar com o Lincoln para ver se a gente tem aqui como ressignificar essa vivência toda, que é bem desafiadora. E tentar consertar o vaso quebrado. Eu não vou tentar nada. Aleixo, Tá contigo. Essa ilustração, a maneira como vocês planejaram a ilustração do equilíbrio, paciência, vocês estão de parabéns. Amigo, eu Vocês me estão mantive de parabéns. pé, o que caiu Você foi que o está jarro. assistindo aí, quiser mandar sua interação parabenizando a produção. Aleixo. Ele pensou uma cena tão completa, tão Não. impressionante. Escuta, eu me mantive íntegra. Quem quebrou foi o jarro. Exatamente. Ah, perfeito. Que quadro é esse? Que quadro é esse? Os Vocês estão de outros que parabéns. se quebrem. Que produção maravilhosa. Quebre. O vaso cai na Os hora outros que se certa para falar quebrem. de Eu tô em pé e equilíbrio, pleno. paciência e tal. Só gostaria que fosse a mesinha de vocês. Não a minha. Mas você ouviu essa do Abinal? Os outros que se quebrem, eu tô em Exato. pé. Ela permanece em pé e pleno. É isso aí. Qual câmera eu estou, queridos? Boa.
E aí, o doutor Líquido está aqui com a gente, seja muito, muito bem-vindo mais uma vez. Você viu que aqui tem vários desafios, né? Mas um deles, e agora falando da família sanduíche, eu tenho umas preocupações e você, como cientista social, me ajuda com isso, se preocupando também. A gente vai criando popularizações de determinados termos e daqui a pouco ele está tão popular que não significa mais o que ele estava antes, né? O que é definitivamente essa família sanduíche? A minha família é sanduíche ou eu que baguncei tudo? A explicação que vocês deram foi excelente, né? O contexto da família sanduíche ou da geração sanduíche pressupõe normalmente pessoas que estão na casa dos 40 anos de idade que acabam tendo uma dupla responsabilidade, os pais e os filhos. Como nós observamos na história da Carol, contando aqui um pouco o próprio testemunho, essa é uma realidade cada vez maior. E por que ela é uma realidade cada vez maior, pastor? Hoje o Brasil aproximadamente conta com 30 milhões de pessoas, de idosos, acima dos 60 anos de idade. E a curva está apontando... Pois é. A projeção do IBGE é que até 2050 esse número deverá dobrar. Então nós estamos falando que em até o ano de 2050, cerca de 60 milhões de pessoas vão estar acima dos 60 anos de idade, o que já é um índice bastante de atenção, porque se a gente considerar que 30% da população brasileira estará nessa faixa etária, provavelmente essa ideia da geração sanduíche, ela deve ganhar uma velocidade muito maior. Né? Em 2019, o IBGE publicou um relatório em que ele mostrou o seguinte dado. Nós temos hoje no Brasil cerca de 54 milhões de pessoas que são responsáveis por pessoas acima de 14 anos de idade na sua residência, direto ou indiretamente. Ou seja, provavelmente essa ideia do conceito de pessoas que vão sustentar, não só financeiramente, mas emocionalmente, os pais e os filhos, tende a ser cada vez maior. Vai facilmente chegar perto da metade da população. Provavelmente. Isso já é, então, um recado para essa geração que ainda não está nessa fase. Planeje-se para estar com seus pais. Exatamente. Se planejar, se preparar, e aí, claro, a gente está falando de uma preparação do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de você se organizar suas finanças, mas do ponto de vista emocional, que na maior parte das vezes é o maior desgaste que nós observamos para essa população, digamos assim, dos 40 anos, que tem essa dupla responsabilidade. A Carolina trouxe isso na fala dela, né? Então, são diferentes hormônios. Eu tenho uma pessoa que ocupa uma posição profissional, que está entrando na menopausa, eu tenho filhos adolescentes, eu tenho pais que, apesar de morarem sozinhos, ainda têm em alguma medida, alguma limitação ou dependência. E para a pessoa que é a responsável, a saúde mental ela é o ponto mais importante. Porque ela é o ponto de equilíbrio e não tem o direito de desequilibrar, né? Porque é muito... Mas um dos desafios, eu acho que a gente pode também começar a pensar em soluções para isso e de dicas que a gente pode elaborar, é a gestão do tempo. Existe algo sobre isso que a gente já pode, por exemplo, olha, se aplicar isso aqui, pode ser que a tensão fique menor? Olha, a priorização das tarefas, ela é uma forma de cada um, dentro da sua sistemática familiar, ali organizar. O que eu diria, pastor, que é o ponto principal, é que até chegarmos a esse período, né? Então, digamos assim, essa entre-safra da geração sanduíche é esse cuidado genuíno com a sua saúde emocional. Porque é ela que vai predeterminar a sua capacidade cognitiva, social, emocional, de conseguir conduzir uma relação saudável, equilibrando todos esses diferentes cenários. Claro, o aspecto físico, o aspecto da alimentação, do sono, tudo aquilo que a gente observa que a medicina traz como um recurso para a longevidade, mas a saúde mental é o ponto de partida para que essas pessoas tenham um melhor equilíbrio. Você está dizendo, então, e só para a gente enfatizar o tamanho da importância que você está dizendo, é que se eu não pensar na minha saúde mental, não há plano que sobreviva, porque eu vou estragá-los, porque eu não sei, sem estar equilibrado, não há máquina, é isso. E o pressuposto básico é, como é que eu vou cuidar da saúde mental de alguém doente, se a minha própria saúde mental não está equilibrada? Então, claro, a gente tem múltiplos fatores porque a dinâmica da família brasileira, ela tem uma série de peculiaridades. E isso vai interferir na dinâmica do envelhecimento e do modelo da geração sanduíche. Claro que se a gente conseguir manter todos os pratos equilibrados, o resultado vai ser melhor para todo mundo. Mas o ponto de partida é, desde já, fazer uma análise da sua própria condição intelectual, da sua própria condição socioemocional, porque ela vai ser a condição principal para o equilíbrio de todos esses fatores. Chega a ser
muito desafiador se a gente olhar do ponto de vista até econômico também para algumas pessoas. A gente viu a história agora há pouco da Carolina, que ela tem os pais morando e sendo cuidados por cuidadores seus. Tem ela trabalhando na sua casa, no seu canto. Você percebe que é alguém que tem uma condição de se organizar melhor. Agora, pensa pessoas que têm os pais morando em casa, enfermos, elas precisam trabalhar, ganham pouco, tem muitos afazeres envolvidos, às vezes sozinhos, não tem uma rede que dê suporte. Então, a gente pode tornar esse quadro ainda mais desafiador. Vamos a uma interação que chega agora para a gente, que é de tamanha importância. A Amanda diz assim: estou casada há 3 anos e grávida pela primeira vez desde o falecimento da minha mãe. Há 6 anos, passei a cuidar do meu pai, que tem Alzheimer, do meu irmão, que tem transtornos mentais. Olha a situação, gente. Esse cuidado tem sido bem desafiador e desgastante, especialmente porque não tenho família por perto, nem uma rede de apoio. Quando preciso, recorro a uma cuidadora, o que acaba sendo bastante dispendioso. Apesar de tudo, sou grata a Deus por me dar forças para seguir em frente. Essa moça quer cuidar da saúde mental, ela quer fazer um bom acompanhamento da sua gravidez, ela quer curtir o final da sua gestação, o nascimento do seu bebê, mas olha o que tem em torno para ela, ao que parece, como ela descreve, sozinha. Então, a gente está falando de um quadro que exige um pouco mais de atenção, né? E no caso da Amanda, a gente percebe que essa lógica do envelhecimento dos pais acomete muito as questões de saúde mental. E se a gente observar outros retratos de outros personagens, a gente vai perceber que há uma certa similaridade. Ou seja, o que a gente pode dizer que é incomum no modelo da geração sanduíche? Que normalmente aqueles que estão na parte de cima da ponta, ou seja, os pais, na maior parte das vezes são acometidos por questões socioemocionais ou relacionadas a alguma questão mental. Alzheimer, demência, são os principais relatos que a gente costuma escutar. A ausência de uma rede de apoio também acaba desfavorecendo essa pessoa. Por isso é muito importante a gente ir construindo isso ao longo da vida. Claro, cada um tem uma situação, uma história de vida, a Amanda provavelmente tem a dela, como outros milhões de brasileiros. Mas se a gente entender melhor essa dinâmica no presente, fica mais fácil prevenir ou antecipar a ideia de futuro. A gente olhando para esse relato, eu vejo uma porção de impossibilidades. Claramente, essa conta não vai fechar. Porque não dá para falar para a Amanda, se esforce um pouco mais. Isso porque ela está grávida. Daqui a alguns meses vai ter uma atividade de exigência absoluta, que ela é cuidar de uma criança. Não acredito que haja soluções tão individualistas para problemas tão coletivos. Precisamos estender os braços, né? Talvez essa família esteja muito desgastada porque existem outras famílias que estejam folgadas. Alguém que não está passando por esse problema não pode só comemorar o fato de a minha família não estar esse problema. Eu preciso aliviar de outros, né? E a gente acaba por responsabilizar o indivíduo ainda, né? Olha, você precisa cuidar da sua saúde mental, você precisa ter tempo para você precisa... E é óbvio que isso precisa ser dito. Mas chega uma hora que você não tem condições de fazer nada mais por você. Porque você não tem nem energia, não tem força, não tem condição. E aí eu super entendo quando Aleixo traz esse assunto, porque assim, tem a ver com a gente, que não é família, que não é família de sangue, não é? Que não é alguém que é amigo da família, mas que pode tornar-se... Cadê a rede de apoio que se forma, que não seja somente família, DNA, sabe? De DNA, assim. E como é que a gente se torna família se a gente não se vê a todos como filhos de Deus, dessa família celestial? E se nós somos família celestial aqui na Terra, agindo como devamos agir, em amor, em solidariedade, em cuidado, em atenção ao que precisa... Talvez é porque a gente não entendeu ainda o que seja o reino de Deus. A gente não entendeu ainda o que significa dizer sou filho de Deus, seguidor de Jesus Cristo, salvo pela graça e ensinado por Jesus a amarmos com o amor que Ele nos amou e nos tem amado. E para isso, muitas vezes, para a gente ter uma compreensão mais aprofundada sobre quem é Deus, quem é Jesus, o que é salvação, o reino, a graça, a gente precisa estudar mais a Bíblia. E a gente também sabe que estudar a Bíblia sozinho é um grande desafio. E se você aceitar o nosso convite para estudar a Bíblia com a gente, mas você vai ter a sua Bíblia, você vai ter um estudo sobre as experiências ou os temas mais ricos da Bíblia, chamado aqui, Na Mira da Verdade, para você pôr as suas perguntas, as suas dúvidas em total, vamos dizer assim, busca
vontade de saber, extraindo da Bíblia as respostas. O professor Leandro Quadros fez uma investigação dos temas e dos textos mais profundos e necessários para você estudar um a um. Tema como, por exemplo, a primeira lição, como estudar a Bíblia? Quais são os passos necessários para você fazer um bom estudo da Bíblia? O que você precisa saber sobre Jesus enquanto Deus e humano? Afinal de contas, quando Jesus Cristo nasce do ventre de Maria, ele nasce 100% humano ou nasce 100% Deus? Ele é Deus humano? Como? Como assim? A Bíblia deve ter uma resposta para isso. Vamos saber mais. Nós falamos da volta de Jesus. A Novo Tempo é o canal da esperança, porque nós apontamos para a volta de Jesus como a máxima esperança que nós temos. Mas o que diz exatamente a Bíblia sobre a volta de Jesus? Alguns vão dizer que seremos arrebatados em secreto. Outros vão dizer que Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus. Mas não interessa o que vão dizer. O que interessa é o que a Bíblia diz. E que tal você estudar a Bíblia sobre estes e outros temas, sendo guiados tema a tema, pesquisando na sua Bíblia. Presta atenção nisso. Quando eu digo que você vai pesquisar na Bíblia, é para você ter a certeza de que não vai ser guiado pelas opiniões do professor Leandro Quadros. Você não vai ser guiado pelo que ele acha. Você vai investigar. É estudo. Inclusive, você se matricula na escola bíblica. Tem mais de 2,5 milhões de pessoas já alunas na escola bíblica, só falta você. Mas faltava, né? Porque agora você vai ligar no 0 operadora 12 21 27 31 21 e pedir a revista Na Mira da Verdade. 10 temas para você estudar e dizer: agora eu posso ser certificado de conhecer dos temas mais urgentes da Bíblia Sagrada. Fica com a gente que é só sucesso estudar a Bíblia. 12 21 27 31 21. Meus amores, eu acho que a gente vai ali no intervalo, né, Binal? Isso, é coisa rápida, viu? 4 minutinhos, a gente vai para o intervalo. Na volta, tem aquele momento na prática, né? Para a gente entender algumas formas de colocar esse assunto de hoje na prática aí no dia a dia, tá bom? Rapidinho, já estamos de volta. Bora lá, continuando a falar sobre geração sanduíche, continuando aqui no seu Entre Família, tivemos até exemplos práticos aqui do que o desequilíbrio pode fazer. Que exemplo foi aquele? Conta pra mim. Caiu aqui, ao vivo, programa ao vivo é assim, né? Alguém tropeçou ali, pá... Mas você viu que se alguém tivesse tomado a água, o copo estaria vazio e aí teria se menos... Aí a produção correu a enxugar a água, tudo porque o Aleixo não tomou a água dele hoje ainda. Eu errei. Pouquinhas letras, né? Uhum. Agora, quando você tira o eu errei para... Olha quantas frases você precisa para... Faz o seguinte, ó, vem pra cá, Lincoln, por gentileza, pode vir. O Lincoln disse nos bastidores que esse programa devia ser sobre bullying. Não necessariamente sobre geração sanduíche, é isso? Ô, Lincoln, dá pra você passar aqui com cuidado, aqui, ó, só pra você não se constranger. Eu preciso dessa água aqui. E bullying, a vítima tem que ser indefesa. No meu caso. Não existe bullying com quem tem capacidade de se defender. O que dizer, Ai, o que dizer? Nada como a intimidade, né? É verdade. É verdade. E tem gente que acha que é boa, né? E tem pessoas que a gente não deve nem emprestar dinheiro e nem dar intimidade. Olha, dá dinheiro, mas não dá intimidade. Há que se dizer algo muito, muito importante. Nós seríamos muito mais felizes se tivéssemos mais pessoas com as quais você não precisa se proteger. Veja, existe alguém que está cuidando dos pais, que está cuidando dos filhos e que está precisando de alguém. Essa pessoa está perguntando assim, quem? Quem tem a intimidade e a confiança suficiente para eu pôr dentro da minha casa e poder confiar nos seus próprios erros? Essa pessoa, na construção da vida, não existiu. Mas eu posso, hoje, escolher ter um tipo de liberdade para alguma pessoa para que até o chute que ela dá em algumas coisas e as piadas sejam compreendidas de forma amorosa. Puxa, uma reflexão em cima disso. Já Estou processando aqui ainda. Já pode tirar os 3 minutos de reflexão final. Não, estou falando disso, né? Porque quem que eu vou colocar para cuidar dos seres mais preciosos que eu tenho para compartilhar isso? Esse alguém tem que ser de absoluta confiança, mas não vai ser alguém perfeito. Eu não quero alguém perfeito, eu quero alguém que eu confie. Mas essa confiança, ela é construída. E confiar alguém vai falar uma frase para você, tipo, Lincoln, que ternão, hein? E ele vai pensar assim, ele tá me tirando, ele está elogiando, ele tá confiando, foi legal.
E pronto. Essa confiança faz com que a comunicação seja muito melhor. Para tudo, né? É verdade. Muito bela introdução para o Na Prática de agora. A gente vai vir aqui algumas... Aliás, que ternão, hein, Lincoln? Não, Bonito. o Lincoln, ele já veio com gravata, que uau! Já veio com ternos, outros, uau! Ele é assim, Arrasa no impecável. estilo, O sapato, brilho, Aham. esconde de vocês. Porque o dele, Vai você fazer igual. exatamente. Equilíbrio de afetos. Como é seria? o tema que a gente vai buscando aqui, ó. Cuidados com os pais. Primeiro passo a gente traz ali, ó. Distribua as tarefas entre familiares e amigos, que pode incluir também irmãos da igreja. Eu gostaria de dizer que para crente, quando ele fala rede de apoio, ele está falando de igreja. Se você tem uma igreja e está precisando de outra rede de apoio, sua igreja não é funcional. Simples assim. Como que você chama alguém de irmão, mas esse irmão não pode participar da vida com seu pai? Não é um pronome de tratamento. Irmão tem que ser irmão, senão nós estamos... A maior mentira que a gente pode estar dizendo para o outro é chamar alguém de irmão. Criar a rede de apoio. Por quê? Porque a igreja é o lugar onde vem a viúva, a igreja é o lugar onde veio o desempregado, e muitos deles ficaram desempregados exatamente porque se converteram. A igreja é o lugar onde vem o sozinho, é onde vem o que teve que desmontar a sua vida. A igreja é o lugar onde a gente entrega o que tem por causa do que não tem. E não pode fechar-se em um corpo em si mesmo, porque senão é um clube. Ela existe para abençoar a comunidade que ela está. As pessoas não precisam concordar comigo para ser ajudadas, porque não é o que eu penso sobre elas e nem o que elas pensam sobre mim. É o que Deus disse a respeito delas. E nesse sentido, se a igreja for funcional, a gente não precisa mais ficar procurando essa rede de apoio. Ela é necessária para a sobrevivência. O coletivo é necessário. Interessante que às vezes os membros da igreja, os irmãos, eles vão pensar o que eles podem fazer como missão lá fora, quando a missão primeiro deva ser exercida dentro. Quem é que na comunidade está precisando de um suporte? Quem é que na comunidade precisa que no sábado, ou enfim, nos dias de culto, alguém fique com os seus pais idosos para que ele possa ir à igreja, ficar com as crianças? Então, esse trabalho de olhar para dentro primeiro, para que esse corpo fique fortalecido, e então tenha muito mais condição de ir lá fora e dizer, venham ver como é que se ama na prática, não é? Tem mais um item por aqui, cuidados com os pais. Envolva os filhos em tarefas práticas e decisões relacionadas ao cuidado dos avós. Lincoln. Muito bem, nesse aspecto a gente tem uma questão de atribuição de tarefas e de responsabilidades, não é? E responsabilidades essas que precisam ser preferencialmente ensinadas desde muito pequeno, né? Então, só tem o privilégio de conviver com os avós aqueles que de fato ainda os têm próximo. E muitas vezes, num momento e numa geração muito associada à tecnologia, onde o tempo todo a gente só está olhando para a tela do celular, a gente perde às vezes a oportunidade de vivenciar e de cuidar. E o cuidar não é só no sentido físico, é o cuidado do afeto, é o cuidado do ensinar, do compartilhar, de escutar e de aprender a partir também dessas histórias e desses modelos que acontecem, para que a gente não crie uma distância muito grande. Mas os pais têm uma responsabilidade importante nesse processo, de trazer a figura do neto, nesse caso, como uma figura de construção, né? Uma figura de solidificação. E não só aquela sensação de que os avós vão envelhecendo e as distâncias vão aumentando e quando eu me dou conta, pelas próprias questões da vida, há uma momentânea separação. Então, é muito importante esse processo educacional dos pais de trazer os netos para que, de fato, eles entendam a importância do cuidar e o do cuidar em todos os sentidos. Um neto que conversa muito com o avô é bilíngue, né? Uhum. Ele não fica na rede social olhando para um espelho e se ouvindo pela voz de outro. Ele está confrontado com um outro tempo, uma outra perspectiva, um outro gosto. É um desenvolvimento humano no sentido máximo. E tem estudos que mostram que os netos em contato com os avós têm um outro tipo de qualidade mental nesse sentido de compreensão da vida também. Enfim, faz muito bem. Valoriza, né? Pesquise programas do governo e recursos locais. O governo tem uma ajuda, um apoio, um suporte para essas famílias?
Bom, o Brasil é um país de dimensões continentais, mas as federações e os estados muitas vezes adotam programas que visam melhorar a qualidade de vida. Por exemplo, em muitas cidades do Brasil, a gente tem a Casa do Idoso, onde muitas vezes você tem algum apoio socioemocional, psíquico, físico, que ajuda a melhorar essa qualidade e, em tese, eu teria o Estado participando de uma agenda extremamente importante, porque sim, o Estado e as políticas públicas têm uma responsabilidade fundamental. E é claro, sempre é importante recorrer aos municípios, observar o que no meu município hoje eu tenho, quais são, por exemplo, as políticas públicas que eu tenho dentro do município que possam, de alguma maneira, ajudar ou, em outros casos, custear. Por exemplo, a gente tem casos de municípios que dispõem de vans para pessoas que necessitam fazer fisioterapia. Mas muitas vezes essa informação ela não é de acesso para a comunidade como um todo. E as pessoas acabam não utilizando um benefício que às vezes está ali justamente como um recurso. Claro, volto a dizer, o Brasil é muito grande, cada município e cada estado tem a sua particularidade, mas com por exemplo, o Conselho e o Estatuto do Idoso como um elemento importante para dar uma melhor qualidade de vida para quem já está na melhor idade, acaba sendo um recurso legal também que pode ajudar a entender quais políticas estão disponíveis e como eu posso trazê-las para o meu dia a dia. E se é algo que já está previsto em lei, por exemplo, ou é um programa que tem andamento e está à disposição para ser desenvolvido, a pressão sobre o poder público para ver um auxílio já é feita de uma forma muito mais precisa, né? Para eu não ficar exigindo da prefeitura, do estado, o que não é para ele. Mas se já está lá e não existe, uma pressão popular para que isso venha a existir, como a gente pressiona por creche. Porque é uma atribuição e se pressiona para que ele tenha. Verdade. Vamos mais, cuidados com os filhos agora, escuta ativa das crianças. Bom, esse é um outro ponto importante, porque até então nós estamos falando daqueles que já estão, no passar dos anos, envelhecendo num processo natural da vida. Carecendo de ajuda, né? Exatamente. Mas para as crianças também tem um ponto importante, porque quando eu imagino essa pessoa que está no meio, literalmente no sanduíche, e muitas vezes a dedicação para quem já é mais maduro, precisa de uma atenção melhor ou maior, eu acabo esquecendo dos filhos. E aí a gente acaba entrando num outro problema, porque eu dou vazão a subterfúgios como a tecnologia, então eu vejo que meu filho ele está o tempo todo buscando um modelo de atenção e que não é um modelo presencial, não é um modelo parental, e isso vai causar algum aspecto cognitivo, por exemplo, no desenvolvimento da criança, e eu perco a oportunidade de observar o crescimento daquela criança, sociopedagógico, sociocognitivo, com uma participação mais intensa. Então, todos os atores nessa teia da vida, eles são importantes, né? E eles precisam, em alguma medida, se concentrarem nas atenções em que eu vou dando, tanto para os avós como para os filhos. Certo. Separar o momento para atividades exclusivas com a criança, importantíssimo, né? Não ver só o cuidado com os avós ou mesmo na correria do dia a dia, mas aquele tempinho de que ela é importante também, né? E aí tem um ponto muito interessante. A gente vive sociedades que vão evoluindo com o passar do tempo e vão sendo caracterizadas de forma diferente. Eu diria que a minha faixa etária, depois dos 40, eu fui educado, e muitas pessoas que eu conheço, numa sociedade do ter, né? Então preciso ter um diploma, preciso ter um carro, uma casa, preciso ter uma série de coisas. Essa geração é uma geração do ser. E o ser necessita o tempo todo de contato e interação. Então, nesse processo, eu também estou falando de uma interação que precisa ser genuína e que precisa acontecer em diferentes proporções, né? Claro, eu posso contar com o apoio da igreja, da comunidade, eu posso contar com o apoio da escola, mas os pais também têm um papel importante nesse processo, que é insubstituível e que conta muito, né? Quantos de nós aqui nos lembramos? Eu tenho várias memórias afetivas de relações e diria que meu pai provavelmente viveu um pouco do que seria essa geração sanduíche há 30 anos atrás e essa proximidade, esse cuidado com as crianças. Lincoln, eu vou chegar lá na sua fase aí, depois dos 40. Aí a gente compartilha a experiência. Muito bem. Interações chegando por aqui já na nossa tarde, por aqui na nossa tela. Jusilene Carneiro. E aí, pastor? Mesmo não sendo uma família sanduíche, estou vivendo situações desafiadoras. Minhas filhas são casadas e moram longe de mim. Trabalho e estou morando
na casa da minha mãe, que tem 87 anos. E embora tenha uma certa independência, não pode mais ficar sozinha. Conseguir equilibrar a vida conjugal, o trabalho e os cuidados com ela tem sido muito difícil. Até para tirar férias ou visitar minhas filhas e netas é um verdadeiro malabarismo. Dizer dessa realidade também, né? Eu vou falar aí, você fica bem à vontade, viu, Lincoln? Mas eu estou fazendo uma conta. Matematicamente ela não fecha. Algo vai ter que ser subtraído. Eu ouvi uma frase uma vez de alguém que falou assim, ó, escolha alguma coisa para você ser bom. Não dá para ser bom em tudo, quando a gente está querendo dizer das áreas da vida. Você tem que ter um bom caráter. Mas eu quero ser bom no trabalho, vou ser bom na vida conjugal, vou ser bom. Escolha aquilo que é vital e coloque o que é vital separado do que é importante, separado do que é essencial. E mais, essa perspectiva individual é boa e vem da cabeça do Criador. Individualismo não vem da cabeça do Criador. Individualismo é uma forma de pensar a vida, de estruturar um tipo de pensamento que tem um efeito colateral devastador e inevitável. Então, há decisões individuais, há uma vida individual. Lincoln acabou de mencionar que eu não posso ser substituído como pai, só tem eu e mais ninguém. Mas nem tudo que fazemos a gente faz a portas fechadas. Não tem como, você olha aqui e fala, tem um modelo que não vai fechar. Não vai fechar. Ou alguém entra, ou essa mesma pessoa vai ter que subtrair. Por exemplo, se eu sozinho vou ter que trabalhar, pode não ser esse caso, mas essa realização no trabalho pode ser um grande impedimento para que eu me realize em outras coisas da vida que não são substituídas. Então, por exemplo, aquele videogame, ele pode ser dado para o meu filho de uma outra forma. A minha função primordial não é dar uma coisa para o meu filho, mas aquele tempo que eu passei com ele, ninguém vai fazer. Então, esse equilíbrio e pensar o que é real, o que é importante, o que é vital, precisa ser uma reflexão profunda e séria nesse sentido, e o quanto eu também posso ser essencial para atuar na vida de outras pessoas. É uma frase que é esquisita, salvo os limites, que diz assim, por trás de todo cansado tem um folgado. Pode não ser esses casos, mas que tem um desequilíbrio, tem que equilibrar as coisas. Ou seja, é como se você estivesse dizendo que não tem jeito para dar jeito em alguma coisa que você não abre mão daquela estrutura que está rígida. Está sistemicamente errado. Sistemicamente equivocado, em de vai ter que sustentar a tudo e a todos, em dar conta das férias, de visitar as filhas, enfim, de fazer tudo. Alguma coisa vai precisar ser retirada, subtraída ou somada de entrar. Essa é a lógica do vamos todos juntos para não pesar para ninguém, né, Lincoln? Eu vou trabalhar. Trabalho exige 12 horas por dia de absolutamente qualquer pessoa. Já está ali um ponto que você já sabe o que vai ocupar o centro da sua vida. São 12, 10 horas que você vai ter por dia no trabalho e 12 para todos os restantes, considerando que você vai dormir 8. Então, quando eu falo assim, eu vou entrar no mercado de trabalho, eu vou trabalhar mais, isso já envolve desequilibrar radicalmente todas as demais relações. Então, esse pensar o trabalho, pensar nos sonhos, pensar em algo a mais, ele sempre tem que ser colocado todos os custos emocionais e relacionais desse tipo de atividade. E pensar, vale a pena? A minha outra fonte de renda, ela já pode manter uma família boa, e uma família boa é melhor do que uma família que tem muito. Os outros familiares podem mandar dinheiro para dar suporte enquanto essa passa a trabalhar menos ou suspender esse trabalho por um tempo, também é funcional, né, Lincoln? É um caminho e aí eu tenho duas dinâmicas muito diferentes. Eu tenho uma dinâmica, por exemplo, onde eu tenho uma família com muitos irmãos e aí eu consigo compartilhar responsabilidades e atribuições e ainda assim, muitas vezes esse compartilhar não é, digamos assim... Não é necessariamente equitativo. Ele não é equitativo, então essa é uma dinâmica, mas eu tenho uma outra dinâmica que aponta que cada vez mais a tendência, aí eu estou falando do ponto de vista, enquanto olhando para os dados do IBGE, é que as próximas gerações cada vez mais tenham menos filhos. Ou seja, essa atribuição provavelmente, se já não está... Não deu para entender ali muito se ela tem outros irmãos, mas ficará sob a responsabilidade, muitas vezes, de uma única pessoa. Sim, vai ficar enclausurado, né? E aí, se eu não tiver um planejamento, uma organização, e esse assunto, como tantos outros, fazerem pauta dos assuntos da minha família, de entender como nós vamos envelhecer, porque todos envelhecem, e como nós vamos equilibrar,
provavelmente a gente vai ter uma situação conflituosa lá na frente. E aí foi o que nós estávamos conversando um pouquinho antes de entrar no ar. A falha na preparação é a preparação para a falha. Então, se a gente não observar muito bem essa dinâmica familiar, que provavelmente deve se colocar nos próximos anos pensando em Brasil, a gente vai ter desafios aí mais ousados. Não dá para deixar de lado as orientações que vêm do céu, as orientações que vêm do alto, de Deus. E você, quer aprender mais, quer saber mais? Então entre em contato com a gente agora, peça a sua revista Na Mira da Verdade. É o tempo de a gente fazer aquele intervalo, 4 minutos, a gente vai para aquele intervalo. Você pega o telefone agora, enquanto a gente está falando, está aparecendo aí na sua tela, viu? 0, a operadora 12 21 27 31 21. Peça, dedique um tempo para estar na presença do Criador e, através da palavra dele, a Bíblia, palavra de Deus escrita ali, você vai entender qual o propósito de Deus para a sua vida e até mesmo buscar os recursos aí à sua volta para poder te ajudar. Primeiro buscando recurso de cima, né? E tendo sabedoria para lidar com as situações aí também. Peça a revista, a gente vai para o intervalo e volta já. 3h43, já chegando quase ao finalzinho do nosso programa. Estamos aqui no último bloco, mas tem muita coisa ainda para acontecer, inclusive a sua interação, a sua participação por aqui, falando sobre o assunto do programa, que inclui também uma mesa derrubada com um vaso quebrado. É ou não é, Lucas Nascimento? Como é que não vai comentar sobre isso? Lógico que o pessoal ia mandar falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho uma notícia realmente, mas antes eu preciso falar sobre isso aqui, ó, porque, ó, o Ercílio Júnior falou o seguinte, ó: Darley mulher, como que tu conseguiu quebrar esse vaso, meu irmão? Foca em mim. Vem cá. Eu não quebrei vaso algum. O vaso é que era frágil e se quebrou. Cada um no seu quadrado. Quem caiu foi ele, Darley está... Tava plena, vocês viram. Tá tranquilo. gravado. Eu plena. Como é que vai? Ercílio, obrigada aí, mas foi o jarro que se quebrou. A cara do pastor Leite, que é mais engraçado diante disso tudo. Não, o vaso se quebrou. Pulou na mesinha, né, pastor? Quero quebrar. Lá pra mim deu. Se ele fosse forte... Mas eu já sei que esse vaso era bom. Vaso ruim não se quebra. Produção, comprem vasos ruins. Eles não se quebram. Não quebra, não cai. Olha só, obrigado por você comentar, então, mandar a sua interação, tá assistindo junto aqui o programa com a gente, outras interações chegaram, mas antes eu queria falar uma última notícia que eu deixei programada para comentar com você e compartilhar com você hoje, é porque o Centro Universitário Adventista de São Paulo, o UNASP, ele realizou a aula inaugural, a primeira turma de medicina. O evento marcou o início da jornada acadêmica dos novos estudantes que foram apresentados à estrutura e à proposta pedagógica do curso. E também aconteceu a tradicional cerimônia do jaleco, que simboliza aí o compromisso dos futuros médicos com a ética e a responsabilidade na profissão. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem como um dos seus pilares a saúde, atuando em 208 países, administrando mais de 700 hospitais e clínicas. O curso vai oferecer graduação, pós-graduação e mestrado, além de conduzir pesquisas científicas que fortalecem iniciativas de saúde e ampliam o impacto da instituição no Brasil e no mundo. O curso será no campus em Hortolândia e segue diretrizes nacionais, interagindo com o ensino teórico, prático, desde o primeiro semestre. Foi nesse final de semana que aconteceu a aula inaugural do curso de medicina do UNASP. Grande conquista histórica, de perseguida por muitos anos, e agora aconteceu um sonho. O sonho se tornou realidade. E é o primeiro curso de medicina adventista do Brasil. Isso é. E que venha muito mais pessoas pregando a mensagem de saúde e atuando para que outras vidas se tornem mais amplas, melhores e glorifiquem a Deus. Muito bem. Obrigada, Lucas Até mais, Nascimento. tchau. Valeu, Luquinhas. Até mais. Obrigado, hein? Vamos de interações? Você de casa que mandou pra gente, vem pra cá. Obrigada por interagir. Enita Reis, deixei de trabalhar fora para dar suporte aos meus pais desde 2021. Após a perda do meu pai, levei minha mãe para morar comigo e com meu marido. Não temos filhos, mas sou responsável por 2. Meu marido, que enfrenta problemas de esquizofrenia e autismo, e a minha mãe, que tem dificuldades de mobilidade devido a um AVC. Não foi nada fácil, pois não existe manual para a vida. Porém, ao me conscientizar da responsabilidade, incorporá-la à minha rotina diária, as coisas começaram a se tornar mais práticas. Acho que aqui ao final ela diz algo muito sábio, né?
Ela tomou consciência que aquela era a responsabilidade dela, abraçou e seguiu. E é um testemunho que também nos faz pensar nessa outra questão que nós havíamos comentado no bloco anterior, da incidência das questões de saúde mental. Percebam que se nós chegarem outros depoimentos, a gente vai perceber que eles são muito similares em relação a isso. E aí ela se cuidar, entender essa nova logística e de fato aceitar isso facilita o processo, porque ela não vai conseguir equilibrar ali, né, todos os pratos nos desafios que a vida nos dá. Eu imagino que os pais que não estejam nessa condição, eles são mais autônomos, né? Por isso que eles não configuram a família sanduíche. É uma necessidade que traz os pais para casa de outros. Verdade. E o desafio de você cuidar de alguém com um problema psiquiátrico, qualquer um, extremamente desgastante, é um paciente desafiador. Mais interações? Bora lá. Thaís Nunes, sou técnica em enfermagem e cuido de pacientes idosos. O que é minha paixão? Muitas vezes acabamos atuando como psicólogos dos filhos, pois eles têm grande dificuldade em aceitar a condição, né, dos pais e em lidar com o tempo, os filhos e a situação de cuidar de um pai ou mãe idosos. Concorda, Lincoln, que há essa dificuldade ali dos filhos, né? Essa dificuldade de aceitar a condição dos pais? Principalmente quando você teve pais muito ativos durante muitos anos. E aí você lidar com uma situação de uma limitação mental ou de uma questão física, motora, é claro que gera uma frustração também. Principalmente quando você tem pais que, em tese, são saudáveis e muitas vezes, por alguma questão patológica ou não, acabam se tornando dependentes. Mas a gente vê também a importância da relação mental dos próprios filhos, né? Isso precisa fazer parte das conversas. Eu até estava conversando com um pastor, é muito interessante quando a gente olha para alguns modelos de cultura. Nos Estados Unidos é muito comum os filhos programarem desde muito cedo a ida dos pais para a casa de repouso. Não porque estão pensando só nisso, mas porque existe uma distância social com a velhice. E aí essa é uma forma de eu me afastar de algo que eu sei que em algum momento vai chegar lá na frente. Enquanto no Brasil, as relações sociais são muito diferentes, porque o nosso modelo de cultura, de proximidade, faz com que a gente queira ter o tempo todo as pessoas próximas, mas desde que elas estejam, em tese, saudáveis. O problema é quando isso não acontece. Então, a relação deveria ser muito equitativa para todos os lados, sem que você tivesse aí grandes dificuldades em lidar com o envelhecimento dos pais. Sabe que eu fico pensando que quando filhos, quando diz assim, os filhos não aceitam, eu penso que há uma parte dessa não aceitação que é exatamente não aceitar enquanto algo prático. Você consegue sim, talvez ele não consiga mais. Você pode sim, vai, levanta, pega o prato, põe a sua comida, vai. Talvez ele não consiga mais. E aí tem filhos que vão ficar irritados, que vão ficar, sabe, exigindo dos pais o que os pais não vão dar mais conta. Nem é o fato de, não aceito os meus pais. É quase que eu não acredito que você não consiga. E isso é alguma coisa para a gente repensar por que essa reação? Por que essa não aceitação? É alguma coisa que é para nos afastar da nossa própria entrega para o cuidado? Isso exige um pouco mais de atenção a quem somos nós nesse papel, né, de cuidadores. Tem mais interação? Agora, alguém anônimo. Cuido do meu pai há 5 anos aí, Lincoln. Mais uma vez, um case. Ele tem Alzheimer, mas chegou a um ponto em que não consegui mais cuidar dele sozinha. Graças ao meu bom Deus, ele sensibilizou os corações de 2 irmãs que hoje estão me ajudando muito. Durante os quase 5 anos em que cuidei dele sozinha, não consegui cuidar de mim mesma e isso estava me deixando doente, tanto mental quanto fisicamente. E aqui a gente tem uma outra incidência, não é uma regra, mas a gente observa que a maior parte dessa fatia da geração sanduíche acaba recaindo a responsabilidade para as mulheres. Então, a gente também observa no próprio testemunho dessa pessoa um relato que ela traz. Então, às vezes são as irmãs, as filhas, pessoas próximas, mas que acabam assumindo essa responsabilidade para ajudarem no processo do envelhecimento, dando aí dignidade e qualidade de vida. E são mulheres que estão trabalhando fora ao mesmo tempo, que estão trabalhando em casa, preocupadas com uma série de outros elementos dessa estrutura de vida. E isso também leva essas mulheres a serem mais adoecidas e mais necessitadas de ajuda. Mundo que está devendo aí muito às mulheres. Cadê os meninos?
Cadê? Cadê os meninos? Vamos fazer um consultório de família sobre masculinidade, né, pastor Aleixo? Se me chamarem, eu vou. Cris, São Paulo, São Paulo. Eu me encaixo na família sanduíche. Cuido da minha mãe, que tem um AVC, o que tem sido extremamente cansativo. Não tenho filhos, mas cuido das demandas do meu esposo, que também enfrenta desafios devido à fragilidade de sua saúde. Além disso, administro a casa e todas as responsabilidades relacionadas a ela. Estou completamente exausta, mental, física e espiritualmente. Nos últimos meses, consegui participar de um ou outro culto, que tem sido um alívio. Não possuo uma rede de apoio, apesar de ter irmãos. Sei bem como é estar sobrecarregada. Ai, Cris, você mais uma que vem contar a sua história. E olha, uma história que a luz para ela, a solução para ela, é amor, né? Amor. Mas a gente precisa dar conta de tanto na vida, carregando muitas vezes pesos sozinhos. O que a gente faz? Aí você viu ali a Cris dizer que quando ela consegue ir à igreja, consegue assistir um culto, ela sente um alívio. Tem um alívio quando a gente deixa as coisas no seu lugar, com o valor, o peso, a responsabilidade que tenham, e diz assim, eu preciso receber aqui um alívio na minha alma. E tem alívio no estudo da Bíblia, sabia? Para ouvir a voz de Deus, para conhecer mais de Deus. Tá aqui, uma oportunidade para você. Pode ser para você também, Cris. Pode ser para todos que agora nos escutam e sabem que estão passando, enfrentando por uma dificuldade tremenda de como é que eu vou organizar a vida. Eu não tenho isso que vocês estão chamando de rede de apoio, eu não tenho pessoas com quem contar, eu não sei como convidá-las para entrar na minha vida e me ajudar, eu não sei se as pessoas são confiáveis para isto, mas confia no que eu estou te dizendo. E eu estou dizendo isso para você aqui todos os dias. Aliás, nós estamos dizendo isso para você todos os dias. Tem alívio, tem paz e esperança em que você conheça mais a respeito da vontade de Deus para você, do querer de Deus para você. Vamos estudar esse manual de estudo da Bíblia, chamado Na Mira da Verdade? É agora a oportunidade que você tem de dar um suspiro novo na vida, sabe? De pensar sobre novos temas, novas possibilidades, de dar um trilho, encontrar o trilho que Deus tem para você trilhar, no conhecimento do que está escrito. Cada texto é uma oportunidade de revelar-se nele quem é Deus para você. Você pensa que vai estudar doutrina? Você vai conhecer a Deus. A doutrina, o encaminhamento da palavra, o convite para aproximar-se de Jesus, conhecê-lo de perto. Faz assim, liga agora no 0 operadora 12 21 27 31 21. Tem apoio aqui para você. 12 21 27 31 21. Diz que você ouviu o nosso convite aqui no Entre Família e depois me conta, vai fazer a diferença para você. Muito bem, não perca essa oportunidade. Lincoln, obrigado por ter estado conosco aqui. De novo, foi uma bênção poder conversar com você. Você que está em casa também, aqui aparece o endereço de comunicação, Dr. Lincoln, Dr._Lincoln Augusto. Jesus contou uma parábola, e essa parábola é muito importante dentre todas as parábolas de Jesus, porque ele fez uma ilustração final no seu mais importante sermão, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa lá em Mateus 5 e ele tem uma estrutura maravilhosa. Se você quiser passar um bom tempo lendo muitas vezes os mesmos capítulos da Bíblia, leia o Sermão do Monte. Por quê? Porque Deus está falando como que a gente deve viver. E ele está pegando desde o começo e quando ele conta e termina de contar o sermão, ele diz esta parábola. E a parábola é bem conhecida, sobre dois construtores, um que construiu sua casa sobre a areia e sobre a rocha. A gente pode ficar aqui horas falando sobre ela, mas eu queria que você pensasse em um ponto. A parábola começa com esta frase: aquele que ouve as minhas palavras e pratica é comparado a um homem que construiu uma casa sobre a rocha, ou seja, uma casa muito bem alicerçada. Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é comparado a uma pessoa que construiu a casa sobre a areia, ou seja, algo que está frágil, que não tem resistência, não está alicerçada, não é firme, não tem fundamentos. Agora, o que deve ser destacado é Deus não está separando as pessoas que não ouviram, que não o ouvem, que cegam os ouvidos para ele, daquelas que o ouvem. Não isso. Ele está dizendo sobre dois tipos de pessoas que o ouvem. Tem o que ouve e pratica e tem o que ouve e não pratica.
Mas quando ele fala o que ouve e pratica, ele não está falando do que ouve e aceita, o que ouve e consente ser verdade, o que ouve e reconhece a superioridade da sua lógica. Ele fala o que ouve e coloca isso em cada partícula, cada minuto, cada ação da sua vida. Aquele que organiza a sua vida de acordo com a palavra ouvida. A prática do que ele está falando é o que solidifica a fé. Mas o que ele disse sobre praticar? É o que ele está dizendo desde o começo do sermão. E desde o começo do sermão é: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele não disse assim: pega essa frase e faça um outro sermão sobre ela. Ele aplica isso para a sociedade. Não pense que Deus cuida de você menos que cuida das aves, que não semeiam, que nem, não plantam, não colhem. E ao pensar sobre tudo isso, Jesus disse: você deve fazer o que eu falei, porque assim sua fé se solidifica. Tiago, quando fez a leitura total do que Jesus disse, falou assim, ó: a religião pura e sem mácula para com Deus é esta: cuidar do órfão e da viúva nas suas necessidades e manter-se incontaminado do mundo. Isso faz parte de solidificar a minha fé, é exatamente aquilo que Jesus falou. Um dia alguém chegou para Jesus e ele mesmo fala que no final dos tempos ninguém fala: em teu nome não expulsamos demônios. Ele fala: eu nunca conheci você. E outros, ele chega: vinde benditos de meu Pai, e fala: e você me ajudou o tempo todo. Quando? Quando você cuidou do órfão, da viúva, do degregado, do descamisado, do faminto, do preso, da família sanduíche. Ele disse assim: isso é religiosidade pura. Você não troca a santidade moral por ações. Não, nunca se troca. Mas se vive a integralidade de você se santificar para agir. Pense nisso. Se santifique para se tornar apto para agir. E pense no mundo presente e futuro, onde as pessoas se chamam de irmãos, falando a verdade. Isso é pureza religiosa. Obrigado, pastor. Obrigado a você que é anjo da esperança e tem nos ajudado a levar avante essa mensagem, espalhando o amor a todos à nossa volta. Amanhã estamos de volta, se Deus quiser, em mais um Entre Família. Tchau. Tchau.